Então vamos entrar aqui no assunto das frações, né? Tá aqui a ilustração também. A gente já tenta carregar um pouquinho do conceito de razão e proporção. A gente já traz aqui a ilustração mostrando que 1 dividido por 2, né? Que essa é a parte fracionária, né? Isso aqui é um inteiro. E como eu tenho isso aqui, ó, é 1 sobre 2. Se eu somar 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, eu fico com a parte inteira, tá? E é igual a 2 sobre 4 e é igual a 4 sobre 8. A gente vai falar sobre esse assunto na hora de fazer a soma das frações, tá? Mas a gente vai iniciar, né, com a ideia de multiplicação e divisão, que nesse caso aqui é mais cobrado e é o que fica mais tranquilo de entender assim num primeiro momento, tá? Então eu separei aqui as duas operações de multiplicação e divisão para a gente dar início, né? Quando a gente falou do número 1, não foi à toa, né? É muito importante falar sobre o número 1, porque 1 representa 1 sobre 1, né? É a mesma coisa que 2 sobre 2, né? Que é a mesma coisa que 3 sobre 3, que também é a mesma coisa que 100 sobre 100, ou seja, 100%. Então o número 1 é um número muito importante assim, para a gente se basear, para a gente entender todo o poder desse número, para depois ir trabalhando e entendendo e ir resolvendo as questões. Então quando a gente falou lá que 1 era equivalente a duas moedas, né? Que se eu dividir 1 dividido por 2, eu fico com duas moedas de 50 centavos, né? Ou 0,5. A gente fez o cálculo, né? Dá 0, depois vai 1 aqui, dá 5, dá 10, sobra 0. Pronto. Então uma moeda de R$1 equivale a duas moedas de 50 centavos, né? Esse 0,5 é igual a 1 dividido por 2. Isso aqui é uma igualdade, tá? Eu posso representar como decimais ou posso representar como fração, né? Que aí eu posso, aquela figurinha que a gente viu ali, que é um inteiro dividido em duas partes aqui, né? Aqui nós temos 1 sobre 2 e aqui nós temos 1 sobre 2. E aqui tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui é 1. Significa que 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 2. Pronto. Então, eu quero também trazer um conceito para você que eu acho importante aqui. Vamos imaginar, para mim chegar na moeda de 25 centavos ali, a gente também fez o cálculo, né, que a gente dividiu 1 por 4, então quer dizer que a gente pode representar 1 sobre 4 ou é igual a 0,25. Tem essas duas formas de representar, né? Imagina que eu tenho aqui um círculo, né, que é o círculo mais lindo que você já viu na sua vida. Se eu dividir ele em 4, ó, isso aqui é igual a 0,25, isso aqui é igual a 0,25, esse aqui também e esse aqui também. Então vai dar 1 inteiro, né? 0,25 mais vezes 4, né? É igual a 1, ou fazendo a soma aqui, né? Que é isso daqui também, uma multiplicação vezes 4 é a mesma coisa que somar 4 vezes, né? Então só para ir entendendo que é a mesma coisa, esse conceito da mesma coisa, da equivalência entre esses valores é importante de ir guardando. E como que eu chegaria na E agora vamos falar um pouquinho sobre algo que eu acho importante da gente abordar, também focando aqui no raciocínio lógico, não trazendo tanto para o lado do cálculo, que é um objetivo, a gente não tem como fugir das fórmulas, né? Mas a gente tem que tentar internalizar também o raciocínio. Vamos imaginar que eu quero chegar na metade da metade. Então eu pego aqui esse círculo aqui, tá? E digo assim, ó, corto ele na metade. E depois, então eu fico com essa metade. Aí eu quero a metade da metade, que é o 0,25, ó. E como é que eu poderia chegar nesse valor por frações, né? Quando eu divido alguma coisa, veja bem, pessoal, a gente abordou aqui, ó, que 1,2 é a mesma coisa que 0,5. E o que eu quero deixar claro aqui com você? Quero que você entenda que se eu dividir R$1 em duas partes, eu chego nos 50 centavos. Isso aí a gente já viu, já deve estar um pouco já cansado de saber. Se eu 0,1, 5 dá 10, sobra 0. Pronto. Se eu dividir e se eu multiplicar 1 vezes a metade, eu também chego na metade. Eu multiplico aqui eu tenho 1, né? Então, para a multiplicação de frações é assim que se faz, né? Aqui todo número inteiro, o denominador é 1, né? Então, aqui fica 1 vezes a metade. Qualquer coisa vezes a sua metade é igual a metade daquela coisa, vamos dizer assim.
Então 1 vezes a metade é igual à sua própria metade, né? Se eu pegar 4 e multiplicar 4 pela metade, quando eu multiplico por 2, eu fico com o dobro. E quando eu multiplico por 0,5 ou 1 sobre 2, que é a mesma coisa, eu fico com a metade. É esse conceito que eu quero deixar para a gente guardar. Eu multiplico o numerador, né? Esse é o numerador. Esse é o numerador e esse é o denominador, tá? Eu multiplico o numerador e multiplico o denominador. Como aqui é 1, eu fico com 4 dividido por 2. A grande maioria das pessoas sabe que é 2. Então, quando eu multiplico alguma coisa pela sua metade, eu fico com a metade daquela coisa, né? Pode parecer até um papo meio de louco aqui, mas é importante e a gente já vai entender, e eu já vou resolver uma questão aqui que caiu lá na prova de 2018, que é a mesma banca organizadora, que aí resolvendo a questão também pode nos ajudar bastante, tá? Uma pesquisa feita em uma empresa constatou que apenas 1/6 de seus funcionários são mulheres e que exatamente 1/4 delas são casadas. De acordo com a pesquisa nessa empresa, as mulheres que não são casadas correspondem à fração de todos os seus funcionários, 1/3, 1/4, 1/8, 15 sobre 24 ou 23 sobre 24. Vamos fazer o cálculo aqui. Eu separei a parte que eu considero mais importante do enunciado, né? Isso daí você vai fazer também na hora da prova, vai circular, vai sintetizar o máximo que der, né? Então, 1/6 dos seus funcionários. Então, 1 é todos os funcionários, porque a gente sabe que 1 é a ideia de 1 que eu quero que você guarde, é a ideia de totalidade. Então, 1 é todos os funcionários, vezes 1/6 dos seus funcionários. A gente estava trabalhando com a metade da metade, então, mas a gente também pode tentar enxergar que a gente vai cortar esses funcionários em 6 partes. Então, a gente não precisa dividir por 6, a gente pode multiplicar por 1/6. É isso que eu quero deixar que você vai internalizando. Então, 1/6 de todos os funcionários é 1/6. Pronto. Então, a primeira parte da questão já está resolvida. A gente conserva, a gente multiplica o numerador, né? 1 vezes 1 e multiplica o denominador. Aqui eu sempre, quando eu tenho um número inteiro, eu tenho o 1, mas a gente não expressa ele. Então fica 1 vezes 1 em cima e 1 vezes 6 embaixo. Pronto. Esse aqui é 1/6 do total dos funcionários, né? E daí, desse 1/6, 1/4, esse 1/6 são as mulheres, né? Veja bem, 1/6 são as mulheres. Então, de todos os funcionários, 1/6 são mulheres. E que exatamente 1/4 são casadas. 1/4 são casadas. 1/4 das mulheres são casadas, tá? Se eu multiplicasse aqui por 1/4, eu chegaria no número de mulheres que são casadas. Mas a pergunta nos traz aqui, ó, as mulheres que não são casadas. E como que eu calculo? Se 1/4 são casadas, significa que 3/4 não são casadas. Isso aqui é do total das mulheres, tá? E as mulheres representam 1/6 de todos os funcionários. Então, se eu pegar, se eu imaginar assim dessa forma, ó, que isso aqui são todas as mulheres, tá? E eu dividi elas em 4. E se 1/4 delas são casadas, significa que os outros 3/4 não são casadas, tá? A gente vai trabalhar com a adição também, mas essa que é a ideia, ó. Porque toda vez que eu tenho um inteiro é 1 sobre 1, ou que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 100 sobre 100, ou seja, 100%. Enfim. Então, em vez de eu multiplicar por 1/4, eu vou multiplicar pelos 3/4, que são as mulheres que não são casadas. Aí eu chego na resposta, que é 3 sobre 24, né? E aqui eu posso simplificar, né? Porque 3 sobre 24 é a mesma coisa. Posso dividir em cima e embaixo por 3, né? Que 3 dividido por 3 dá 1. E 24 dividido por 3 dá 8. Fazendo com que a resposta da questão seja 1/8 de todos os funcionários dessa empresa são mulheres e não são casadas. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a divisão de frações, né? Eu não encontrei nenhuma questão de concurso aqui ainda, mas eu quero abordar o assunto aqui com você para
a gente está preparado, né? Pode ser que caia isso, né? Então vamos imaginar, vamos usar aqui o raciocínio, né? Se eu tenho 10 e divido 10 por 2, né? Eu fico com 5, que é a metade de 2, por exemplo. Se eu divido aqui, qualquer coisa que eu divido por 2, né, pessoal, eu fico com a metade. Ou seja, se eu dividir 1 por 2, eu fico com 0,5. A gente sabe que 0,5 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, que é isso aqui representa metade, né? E o que eu quero que fique claro aqui é que a gente pode dividir também pela metade. Se eu dividir alguma coisa se eu divido alguma coisa por 2, eu fico com a metade. E se eu divido alguma coisa pela metade, eu fico com o dobro, tá? Então aqui eu multiplico os dois lados por 10, né? A gente viu isso, e fico com o dobro. Se eu divido 1 pela metade de 1, eu fico com 2 vezes aquela metade. Então qualquer coisa que eu divido pela metade, eu fico com o dobro, tá? Esse é só um gatilho que eu quero pegar com você. E o que eu quero dizer com isso, né? Se eu pego um número 1 meio, por exemplo, que é um número que a gente está usando bastante, e multiplico ele por 1 meio, eu estou multiplicando metade vezes a metade. E eu fico com a metade da metade. Fica com 1 sobre 4, né? A gente olhou lá na moeda de 25 centavos, enfim. Deixa eu mostrar para vocês o contrário, tá? Se eu divido 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, eu vou ficar com 1 sobre 2 vezes 2, na verdade. Porque eu estou dividindo pela metade. E dividir pela metade é multiplicar por 2. Então vai ficar 2 sobre 2. Que vai ficar 1. Então 1 dividido pela metade de 1 é igual ao dobro de 1. É uma coisa que parece um pouco estranha. Como que eu resolvo? Qual que é a fórmula para resolver uma divisão de frações? Então, quando eu vou dividir frações, por exemplo, eu dividi 3 sobre 6 dividido por 1 sobre 2, a gente faz da seguinte forma: a gente conserva essa primeira fração aqui e multiplica pelo inverso da segunda, vezes 2 sobre 1. Aí a gente fica com 6 sobre 6. Aqui acabei ficando com um inteiro, né? Vamos fazer outro exemplo aqui. Então o que eu estou fazendo, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, 2 sobre 5 dividido por 3 sobre 2. Pronto. Vai ficar igual a 2 sobre 5, né? E a gente inverte o denominador, né? A fração que é o denominador, esse é o denominador, e esse é o numerador. A gente vai inverter. Então vai ficar vezes o inverso do denominador. Então vai ficar 2 sobre 5 vezes 2 sobre 3, que vai ficar igual a 4 sobre 15. Pronto. Essa daqui não tem como simplificar. Então, divisão de frações nada mais é do que fazer a multiplicação do numerador pelo inverso do denominador, tá? Só vamos guardar isso daqui para a gente poder estar apto a resolver, né? Eu não encontrei nenhuma questão ainda, mas aí quando eu vier com a lista de exercícios, provavelmente vai ter alguma questão envolvendo ali, questão de concurso mesmo. Mas tem algumas questões aqui de provas de vestibular que a gente vai resolver agora. Essa daqui eu tirei da internet, né? Vamos resolver aqui. 9 sobre 5 vezes 4 sobre 3 dividido por 12 sobre 15. Tá, então, podemos fazer da seguinte forma. 9, aqui a gente já faz direto, né? 9 vezes 4 é 36 e 5 vezes 3 é 15. Pronto. Tá, agora nós temos a divisão, né? Então, 36 sobre 15 dividido, né? Aí a gente coloca um sinalzinho um pouquinho maior aqui. Dividido por 12 sobre 15. Né? Chegou nesse cálculo aqui. Então como é que a gente vai resolver? Conserva o numerador, né? Que é a fração 36 sobre 15, vezes 15 sobre 12. Daí a gente pode simplificar, né? Corta esse 15 com esse 15 e fica 36 sobre 12, que a grande maioria das pessoas sabe que é 3. Está aqui a resposta.
Mais duas questõezinhas aqui. Uma coisa que é importante a gente focar, né? A gente deixar claro é que 3/5 é um número, pessoal. É enxergar isso daqui como um número, tá? Para fazer um copo de suco de limão são necessários 3/5 de um limão. Quantos copos de suco podem ser feitos com um total de 50 limões? Se eu chegasse e dissesse que para fazer um suco de limão é necessário 2 limões, e quantos copos eu consigo fazer com 50 limões, muito rapidamente a gente ia chegar à conclusão que era 25, tá? Mas como aqui tem um número que não é um número inteiro, a gente já fica um pouco perdido, né? Começa a complicar, é aí que tá. Não é fácil muitas vezes de interpretar que 3/5 também é um número, só que não é um número inteiro. Então como que eu resolveria, né? 50 sobre 1, né? Isso aqui é uma divisão de frações, dividido pela fração necessária para fazer um copo de suco de limão, que é 3/5. E aí a gente já sabe que conserva o numerador, né? Isso aqui é um número inteiro, todo número inteiro o denominador é 1. Então conserva o numerador, né? Que a gente transformou numa fração, mas não precisava, né? Mas para deixar bem tranquilo, e inverte o denominador, vezes 5 aqui e 3 aqui. Aqui a gente vai ficar com 250 no numerador, né? Que aí agora a gente já chegou numa multiplicação e basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 250 sobre 3. Fazendo o cálculo, né, que ele está nos propondo aqui, quantos copos de suco podem ser feitos com 50 limões. Então pode ser feito, né, 250 dividido por 3, né? Chegou aqui vai dar 8. 8 vezes 3 dá 24. Sobra 1. Desce, né? 10 dividido por 3 dá 13. Então podem ser feitos. Ainda vai sobrar um pouquinho ali de limão ali, mas pode ser feito 83 copos e sobra um pouquinho. Não podemos fazer 84, né? Não é o suficiente. É o suficiente para fazer 83 copos de suco de limão. Mais uma aqui, né? O número decimal que representa o resultado da divisão a seguir, 1 sobre 4, né? Dividido por 1 sobre 2. Pronto. Pessoal, se eu dividir, né? A gente fez lá um círculo aqui, que é a ideia de ser um inteiro. Até que ficou melhorzinho esse círculo aqui. Se eu dividir esse círculo aqui em 4 partes, né? E pegar e dividir. Aí cada uma dessas partes é igual a isso aqui, tá? 1/4. E pegar esse 1/4 e dividir por 2, e não pela metade de 2. Dividir por 2, eu fico com 1/8, né? Isso aqui é 1/8, tá? Porque se eu pegar todo esse círculo e recortar ele como se fosse partes iguais, né? Óbvio que aqui não tá, seria 1 sobre 8, né? Então 1/4 dividido por 2 daria 1 sobre 8. Só que aqui nós estamos dividindo 1/4 pela metade de 1/4. Toda vez que eu divido, é uma coisa que talvez não seja tão simples de entender, mas se eu divido alguma coisa por 2, eu fico com a metade daquela determinado valor. E se eu divido uma coisa pela metade, eu fico com o dobro, né? Então, que é o que vai acontecer aqui, ó. Eu pego, e aí a fórmula, né, ou a forma de resolver, que a gente já viu várias vezes, é 1 sobre 4 e inverte o denominador, vezes 2 sobre 1. Que realmente eu vou ficar com o dobro de 1 sobre 4. Então eu vou ficar com 2 sobre 4. E 2 sobre 4, né, é a mesma coisa que 1 sobre 2. Dá para representar isso daqui sem problema nenhum, né? Um círculo aqui representa a ideia do inteiro. Isso aqui é 1 sobre 2, ó. Isso aqui seria 1 sobre 2. Se eu pegar esse mesmo círculo, né? Vamos ver se a gente consegue acertar aqui. Dividir ele em 4 partes. E ficar com 2 partes, eu também tenho uma metade, ó. Então 2/4 é exatamente igual a 1/2. Por isso que a gente pode simplificar, né? Essa que é a ideia da simplificação. Se eu puder dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, fique à vontade. E 1 sobre 2, a grande maioria das pessoas sabe que é igual a 0,500 aqui, ou 0,5. Ele botou 500 talvez para enganar, né?
0,5, que é aquela ideia do R$1 dividido por 2, que dá 50 centavos, que a gente está acostumado aí no mercado, né? E trabalhar com esses valores quebrados. Então nem tudo são números inteiros, né? Então essa que é a ideia da fração e dos números decimais. Mais uma questão aqui. Uma barra de chocolate estava pela metade e foi dividida entre os 3 filhos de Davi. A fração que representa a quantidade de chocolate consumida por cada um dos filhos de Davi em relação à barra de chocolate inteira é. Então, a barra de chocolate estava pela metade, né? E foi dividida entre os 3 filhos de Davi. Aqui nós temos o número inteiro, o denominador é 1, né? É uma divisão entre uma fração, entre a metade de uma barra de chocolate, dividida entre os 3 filhos. A gente sabe que a gente inverte, né, o denominador, faz a multiplicação, invertendo o denominador, e depois basta fazer multiplicar numerador com numerador, que dá 1, e denominador com denominador, que dá 6, fazendo com que a resposta da questão seja a letra A. Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou ilustrar isso daqui para você, para ver se a gente consegue realmente internalizar mais o conceito do que simplesmente resolver. O que eu fiz, pessoal? Tinha uma barra de chocolate, né? Lógico que o chocolate não é redondo, né? Mas vamos usar essa forma aqui mesmo. Então, vamos imaginar, né, que a barra de chocolate estava dividida assim, ó, pela metade, certo? Então ele tinha 1/2. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Um pedaço aqui e outro pedaço aqui. Faz de conta que está tudo do mesmo tamanho, né? Então, se eu cortar, se eu analisar bem, ó, vai ficar 6 pedaços. Esse pedaço representa 1/6, ó. Esse representa mais 1/6 e esse representa mais 1/6. Claro que não tá, né, tão bem desenhado, né? Deixa eu tentar melhorar esse desenho aqui. Mas vai representar, né? Lógico que não tá uma maravilha, mas cada um representaria 1/6, né, pessoal? Então, cada um desses, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tinha uma metade e dividiu aquela metade em 3 pedaços. Foi isso que ele fez, ó. Então ficou 1/6 para cada um daqueles 3 filhos. Outra questão aqui, né? Calcule o valor da operação 1/3 dividido por 5/6. Aqui a gente vai pela fórmula, né, que a gente já está tentando internalizar ali. 1/3 dividido por 5/6. Conserva o numerador, né? Conserva a fração que está no numerador e multiplica pela fração invertida, né, do denominador, que vai ficar igual a 6/15, que a gente pode simplificar, não tem problema, que vai dar, dividindo por 3, né, dá 2, e dividindo 15 por 3 dá 5. Resposta da questão, letra B, 2/5. Então vou falar um pouquinho agora sobre a soma, né, entre as frações, adição e subtração entre frações, tá? Então vamos imaginar, né, vou dar um exemplo aqui para você, que eu quisesse somar 1/2 mais 1/4. Se a pessoa, por padrão, né, vamos dizer assim, a pessoa acharia que é 2/6. Não é, tá? Eu vou provar isso para você, né? Aqui a gente tem 1/2, né, que é um inteiro, todo o círculo é um inteiro, e 1/2 significa que esse aqui é 1/2, 1/2, né? Que é o círculo dividido por 2. Cada um desses pedaços representa 1/2, né? E aqui, esse pedaço aqui, ó, é 1/4, ó. Cada pedaço, se eu dividir aqui, ó, novamente, né, significa que esse aqui vale 1/4, esse mais esse vale 1/2, mas só esse aqui, ó, vale 1/4, ó. E dentro dessa lógica, né, toda essa parte aqui, se eu pintar aqui, né, vamos imaginar que está tudo pintadinho, bonitinho, esses 3 pedacinhos significa 1/2, que é o verde aqui, mais 1/4, que é esse pedaço aqui. E aqui a gente pode constatar, né, que a gente tem 3/4. Então não é 2/6, isso aqui está errado. É 3/4. E eu já vou mostrar como que a gente chega nesse resultado, tá? Agora mais um exemplo, começando pelo que está errado, né, para depois mostrar o valor certo. Vamos imaginar que eu quisesse somar 1/2 novamente, tá? Mais
1/8. Fazendo do jeito errado, né? A gente somaria aqui embaixo 10 e aqui em cima 2, que dá 1/5 no final, né? E não tem nada a ver, tá? Não é 1/5. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui nós temos 1/2, né? Aqui nós temos exatamente 1/2. E aqui também, ó. Isso aqui tudo é 1/2, ó. Isso aqui, todos eles é 1/2. É tudo igual, ó. Só que aqui a gente está dividindo em mais partes. Se a gente olhar bem esse círculo aqui, ó, cada pedacinho desses aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos. Significa que cada um pedacinho desses aqui significa que é 1/8, né? 8 é todos os pedacinhos, e um pedacinho é 1/8, dois pedacinhos é 2/8. Então quer dizer que se eu cortar aqui, ó, isso aqui vai ser 1/8, isso aqui vai ser 1/8. E o que eu quero chegar? Que o denominador, quando a gente vai somar frações, tem que ser igual, tá? O denominador tem que ser igual na soma das frações. Então, quando a gente vai fazer essa soma aqui, ó, para finalizar aqui o raciocínio, 1/2 mais 1/8 é simplesmente, olha aqui, ó, esse pedacinho aqui, que é 1/8, mais tudo isso daqui, que é a mesma coisa que 1/2, né? Tudo isso daqui é 1/2, ó, que tá aqui, ó. Que é esse pedaço aqui, ó. Aqui nós temos 1/2 e aqui nós temos esse pedacinho aqui, que é 1/8, né? Que é o que ele tá pedindo, 1/2 mais 1/8. Então 1/8 é uma coisa assim, ó. Então 1/8 mais 1/2 é igual 1/8 mais 1/2 é igual a 5, a 1, 2, 3, 4, 5. 5/8. E como que eu chego no resultado verdadeiro, né? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Que a gente já chegou, através do desenho, a gente chegou no resultado que é o verdadeiro, né? Então 1/2 mais 1/8, a gente constatou aqui que é igual a 5/8. E 1/2 mais 1/4, a gente constatou aqui, né, que é igual a 3/4. Pronto. O que acontece, né, pessoal? Por que eu consegui chegar aqui no resultado através do desenho e através daquele cálculo simplesmente somando não dá certo? Porque aqui, ó, eu de alguma forma eu tinha todos os pedacinhos iguais, ó. O meu numerador era igual. Eu somei 1, 2, 3, 4. 4/8. Foi isso que eu fiz na prática. Eu somei 4/8 com 1/8. E cheguei em 5/8. Porque 4/8, se a gente analisar bem, através do próprio desenho aqui, é igual a 1/2, ó. Veja bem. E para fazer esse cálculo, né, quando o denominador é igual, a gente pode somar os numeradores à vontade que vai dar certo, tá? Porque daí eu estou trabalhando com frações de mesma base. É isso que importa, a gente tem que ter a mesma base. E como é que eu chego na mesma base? Através do mínimo múltiplo comum, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Então, pessoal, o que a gente precisa internalizar, né? Que para fazer uma soma entre as frações, eu preciso que os pedacinhos aqui sejam todos iguais, ó. Então eu preciso chegar no mínimo múltiplo comum, eu preciso chegar no mesmo denominador. Essa que é a realidade, né? Então quando eu somei lá 1/2 mais 1/4, que eu cheguei à conclusão que não é igual a 2/6, porque é igual a 3/4, ó, que é igual a isso aqui, ó, 1/4 mais 1/2, que é tudo isso aqui, ó, que nada mais é, né, do que 3/4, né? Isso aqui tudo é 4, e 1/2 mais 1/4 é igual a 3/4. Como que a gente faz, né? A gente chega no mínimo múltiplo comum, aqui, ó, 1/2. Então a gente, para chegar no mesmo denominador, né, que a resposta certa não é essa, é essa aqui, 3/4. A gente fez através
do desenho, né? Então, vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4. Esse aqui é bem fácil, tá? Então, vamos dividir sempre pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Esses aqui são os primeiros números primos, que eles são divisíveis por ele mesmo e por 1. Ele não tem como dividir por outro número. 9, por exemplo, não é primo, né? Porque dá por 3, tá? Divisível quer dizer que sobra 0, né? 2 dividido por 2 dá 1, sobra 0. 3 dividido por... Então só dá para dividir por ele mesmo ou por 1, tá? Então vamos imaginar aqui, ó, pelos primeiros números primos, é assim que se faz, ó. 2 a gente divide os dois, a gente quer chegar no mínimo múltiplo comum entre 2 e 4. Ó. Então a gente faz assim, ó, dividido por 2. Aqui sobra 1 e aqui sobra 2, ó. E aí a gente divide de novo, né? Até não sobrar mais nada, até ficar todo mundo igual a 1. Aqui já está o mínimo múltiplo comum, tá? Que é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então o mínimo múltiplo comum é igual a 4. Aí como é que eu faço, né? 1 meio mais 1 quarto, né? A gente faz assim, ó. 4. A gente vai equilibrar as coisas. A gente vai deixar com o mesmo denominador, ó. Então a gente chegou no denominador comum, que é 4. E aí a gente faz assim, a gente divide aqui por 2 e multiplica por 2 aqui, ó. A gente divide por 2, sobra 2. E aí a gente multiplica aqui em cima. Então, 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2, mais 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Pronto. E aí vai dar os 3 quartos. Se a gente analisar bem, a gente não fez nada mais, nada menos do que a gente fez aqui através do desenho. A gente somou 2 quartos, ó. A gente somou 2 sobre 4 mais 1 sobre 4 e ficou com 3 sobre 4, através do mínimo múltiplo comum. Vamos resolver através do mínimo múltiplo comum aquela outra soma, né, que a gente também constatou que estava errada, que era 1 sobre 2 mais 1 sobre 8. Que a gente viu que não dá igual a 2 décimos, que não dá igual a 2 sobre 10, né? Que isso aqui que é mentira, né? Então vamos descobrir como é que se chega na verdade. O mínimo múltiplo comum, para deixar todo mundo com o mesmo denominador, é isso que a gente precisa, deixar todo mundo com o mesmo denominador. E a gente vai dar uma forçadinha agora na hora de resolver as questões, né? Todo mundo com o mesmo denominador, a gente faz assim, ó. A gente quer o mínimo múltiplo comum entre 2 e 8. Pronto. 2 e 8. Divide por 2, que é os números primos aqui. Sobra 1, sobra 4. Divide por 2, sobra 2. E divide por 2, sobra 1. Pronto. Aqui a gente vai baixando, né? Então ficou 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então esse é o mínimo múltiplo comum. Pronto. Aí o que eu faço? Eu estou com o mesmo denominador, né? Então eu divido por 8 por 2, só dá 4, vezes 1 dá 4, mais 8 dividido por 8 dá 1, vezes 1 dá 1, pronto. Fica igual a 5 oitavos. Que a gente viu realmente que isso daqui é 4 sobre 8, né? Mais 1 sobre 8, que vai dar igual exatamente a 5 pedacinhos de 8 pedacinhos. 5 sobre 8. Tá aqui a resposta. Então vamos resolver mais uma questão aqui, né? Sesgran-Hill 2015, Liquigás, assistente administrativo. Se Aldo tem 3 quartos de R$1 e Baldo tem 3 décimos de R$1, juntos eles possuem. Eu vou resolver primeiro do jeito que eu acho até mais difícil, mas para a gente fixar essa questão do mínimo múltiplo comum, né? Dos mesmos denominadores. Eu não posso somar dessa forma aqui, 3 quartos de R$1 e 3 décimos de R$1, né? Eu não posso, não vai dar 6 sobre 14, não é verdade isso. Então como é que a gente faz? A gente vou fazer através do mínimo múltiplo comum, né? Fazer aqui, nesse cantinho aqui, entre 4 e 10, tá? Então, sobra, vamos dividir aqui por 2, dá 2 e aqui dá 5. Vamos dividir aqui por 2, dá 1. E aqui continua 5, e vamos dividir aqui por 5, né, que é o próximo número múltiplo, né, número primo, desculpa, e aí sobra 1. Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5,
dá igual a 20. Esse é o mínimo múltiplo comum. Como é que eu faço? Coloco aqui o mínimo múltiplo comum, divido por 4 dá 5, 5 vezes 3 dá 15. Mais 20 dividido por 10 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Então vai dar 21 sobre 20. Tá. Essa aqui seria a primeira forma. Se eu dividir 21 por 20, dá 0. Aqui vai dar 1, né? Desculpa. Dá 1, daí dá 20 aqui, sobra 1, né? Vírgula, 10. 100 dividido por 20 dá 5. R$1,05 é a resposta da questão. Eu fiz aqui do jeito mais difícil, né? Mas a gente pode usar um pouquinho do raciocínio que a gente trabalhou lá, quando a gente fez aqueles exemplos envolvendo a moeda de R$1, né, pessoal? Então vamos resolver aqui de outra forma, né? Já um pouquinho mais focado no raciocínio do que a gente deu uma olhadinha até agora. Tá dizendo que o Aldo tem 3/4 de R$1 e o Baldo tem 3/10 de R$1. A gente falou bastante sobre essa questão do R$1. Então, 3/10 de R$1, pessoal, nada mais é do que isso daqui, ó. Aqui nós pegamos R$1 e dividimos em 10, né? Quanto é que é R$1 dividido por 10? É 10 centavos. 1 sobre 10 é 10 centavos. Isso daqui é 1 sobre 10. Isso daqui é 2 sobre 10. E isso daqui, né? Isso daqui, ó. Todo esse círculo aqui é 3 sobre 10, que é igual a 30 centavos, né? E o Baldo, né? Esse é o que o Baldo tem. E o Aldo tem 3/4 de R$1. Quanto é que é? 1/4 de R$1 é 25 centavos. R$1 dividido por 4 é 25 centavos. 2/4 de R$1 é 50 centavos. E 3/4 de R$1 é 75 centavos, né? Então 75 centavos mais 30 centavos é igual, aqui dá 5, aqui dá 0, vai 1, R$1,05. Então já resolvemos a questão de duas formas diferentes.